Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vertulo e eu sou o administrador do portal Laboratório de Eletrônica, que fica no endereço www.labodeeletronica.com.br. Hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um circuito RC série, funcionando como um filtro passa-baixas. Um circuito RC série funcionando como um filtro passa-baixas tem a seguinte configuração. Nós temos uma fonte de tensão alternada ligada a um resistor em série com um capacitor. Essa fonte de tensão alternada eu vou chamar de VI, o resistor de R e o capacitor de C. Em circuitos de tensão alternada, o capacitor apresenta uma característica chamada impedância capacitiva, que é dada pela expressão 1 sobre 2π vezes F vezes C. E em circuitos de tensão alternada, a impedância capacitiva comporta-se como se fosse uma resistência, portanto, ela é dada em ohms. Nessa expressão, F é a frequência da fonte de sinal e C é o valor do capacitor. Vamos analisar o comportamento do circuito para valores diferentes da frequência. Vamos supor que a frequência é um valor muito alto, aproximando-se de infinito. Qualquer número dividido por um valor muito alto, próximo ao infinito, resulta em zero, ou seja, xc é igual a zero. Nesse caso, o capacitor comporta-se como se fosse um curto, pois a resistência é zero. Assim, a tensão que aparecerá nesse ponto, ou seja, a tensão em cima do capacitor, também será zero. Agora, vamos analisar uma outra situação. Deixa eu voltar à configuração do circuito. Colocar o capacitor aqui de volta. Vamos supor que a frequência da nossa fonte de sinal agora é muito próxima a zero, tendendo a zero. Uma divisão de qualquer número dividido por um outro número tendendo a zero, ou seja, muito próximo a zero, resulta em um número muito grande, próximo a infinito. Ou seja, nós teríamos uma resistência muito grande, uma impedância capacitiva muito grande. E nesse caso, o capacitor se comportaria como se fosse um circuito aberto, fazendo com que, entre esses dois pontos, toda a tensão presente na entrada aparecesse na saída. O que nós podemos notar a partir dessa análise que fizemos é que um circuito RC série, nessa configuração que eu acabei de mostrar para vocês, faz com que, para frequências muito altas, nós tenhamos tensões cada vez mais baixas na saída. E para frequências baixas, nós tenhamos tensões cada vez mais altas na saída. Assim, esse circuito comporta-se como um filtro passa-baixas, permitindo a passagem de sinal com frequências mais baixas e atenuando sinais com frequências mais altas. Nesse tipo de circuito, quando a impedância capacitiva se iguala ao valor da resistência que está em série com o capacitor,
nós temos uma atenuação de 0,707 do valor da tensão de entrada. Ou seja, a tensão que aparecerá em cima do capacitor quando a sua impedância capacitiva igualar-se ao valor do resistor será menor do que a tensão de entrada. E essa diminuição é equivalente a 0,707 dessa tensão de entrada. Ocorre uma atenuação da tensão de entrada. E quanto mais alta for essa frequência do gerador, maior será essa atenuação. Para exemplificar o funcionamento desse filtro passa-baixas, vamos supor que a nossa tensão de entrada possui 100 mV de pico, o nosso resistor possui 1 kΩ de resistência. Nesse exemplo, vamos supor que o nosso objetivo seja atenuar frequências maiores do que 16 kHz, ou seja, 16.000 Hz. E nós queremos encontrar o valor do capacitor que permita com que nós tenhamos um filtro desse tipo. Então, nós igualamos a impedância capacitiva à nossa resistência e chegamos a 1 sobre 2π FC igual a 1000, que é o valor da resistência. Isolamos o valor do capacitor e chegamos a C igual a 1 sobre 2π vezes 16.000, que é o valor da frequência de corte, vezes 1000, que é o valor da resistência. Essa equação nos dá o valor de 9,95 nanofarads, que é aproximadamente 10 nanofarads. Então, para mostrar o funcionamento do circuito RC série funcionando como filtro passa-baixas, eu estou utilizando um simulador, como vocês podem ver aqui, onde eu criei o circuito contendo uma fonte de tensão alternada de 100 volts de pico, 100 milivolts de tensão de pico, como pode ser visto aqui. Então eu tenho 100 milivolts de tensão de pico exatamente nesse ponto. Temos também um resistor de 1K ohm, e o nosso capacitor de 10 nanofarads. Nós temos componentes com tolerâncias de 10%, semelhante ao que acontece na vida real. E eu liguei no circuito um osciloscópio, para a gente poder ver a forma de onda gerada pelo circuito. O que nós podemos observar no circuito contendo essa configuração é que com 10 kHz de frequência, nós temos uma tensão de pico de 100 mV. Agora, se eu aumentar a frequência para 16 kHz, que é a nossa frequência de corte, veja o que acontece. A amplitude do sinal diminui para um valor aproximado, ou melhor, para um valor exato de 83 mV. Eu vou aumentar um pouquinho mais a frequência, por exemplo, 16,5 kHz, e vamos observar o que acontece. Abaixou ainda mais, 80 mV. Vamos fazer mais uma alteração. Vamos colocar agora 17 kHz. Observem que cada vez que eu vou aumentando a frequência, que conforme eu vou aumentando a frequência, menor é a amplitude do sinal, 80,1. Agora vamos colocar 20. Olha o que aconteceu.
A amplitude caiu para 71 mV. Observem que na frequência de corte, que é uma frequência de 16 kHz, a amplitude do sinal baixou de 100 mV para 83. Pelo cálculo que nós fizemos no exemplo que eu mostrei para vocês, esse valor deveria estar em torno de 71 mV, para ter aquela redução de 0,707 que eu mostrei para vocês, aquela atenuação que eu mostrei para vocês. Só que nós temos componentes com tolerâncias nos valores, então existe uma variação aí de até 10%. Então é comum vocês observarem aqui um valor um pouco acima de 71 mV, ou poderia dar um pouco abaixo de 71 mV. Isso ocorre por causa dessa tolerância. Mas o importante aqui é vocês notarem que para frequências mais baixas, por exemplo, vou colocar 1 kHz. Por uma frequência de 1K, olha o que acontece com a amplitude. Deixa eu ajustar aqui a escala de tempo. Mas veja, a amplitude, 100 mV, 109 mV, lembre-se das tolerâncias. Algo em torno de 118 mV nós temos por causa das tolerâncias aqui. Ou seja, todo sinal do nosso gerador está sendo obtido na saída aqui. Toda a tensão do nosso gerador está caindo sobre o resistor. Sobre o capacitor. Se eu aumentar a frequência para 25 kHz, por exemplo, nós vamos ter uma grande atenuação do sinal. Olha o que aconteceu com a amplitude. Nós temos 63 mV agora. Eu vou aumentar ainda mais. Vamos colocar aqui 50 kHz. Olha a amplitude, abaixou ainda mais. 35 mV. Ou seja, está obtendo uma grande redução. Notem que para frequências menores, nós temos amplitudes maiores. E para frequências maiores, nós temos amplitudes menores. Justamente o que se espera de um filtro passa-baixas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para ajudar a divulgação do canal. Deem um joinha se vocês gostaram. E um grande abraço. Até mais.